Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia 28 de março, domingo de Ramos, e nós vamos ler o Evangelho. O Evangelho é a narração de Marcos sobre a paixão de Jesus, mas nós vamos pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está à frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhados dos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nos mais altos dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo de Ramos, lamentavelmente não vamos ter celebrações presenciais nessa quaresma, nessa Páscoa, até porque o Carnaval já deu um baita confusão no Brasil e Semana Santa, para quem não é católico cristão, vai aproveitar de outros modos também, né? Não vamos viver na ingenuidade, porque Semana Santa é para católicos e cristãos, não é para todos. E nós vamos encerrando esse período aí da quaresma, contemplando esse Jesus. O que nós temos para refletir? No Evangelho de João, ele é diferente. Jesus vai para Jerusalém várias vezes e volta a Galileia. Nos Evangelhos sinóticos, não, é um processo. Jesus começa a sua pregação na Galileia, região dos pobres, região periférica, e vai depois em direção à grande Jerusalém, e há essa viagem da Galileia até Jerusalém. E hoje nós vemos a chegada de Jesus depois dessa viagem até Jerusalém. Cada evangelista deu uma atenção a isso. Marcos dedicou um capítulo, Mateus dedicou 2 e Lucas quase 10 capítulos sobre essa viagem da Galileia até Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Jesus quer entrar sentado no jumentinho. E por que jumentinho? Porque era costume que os grandes reis, os imperadores, eles voltavam das batalhas, das guerras, montado em cavalo, e entrava na cidade montado em cavalo. Aos grandes pórticos nas cidades antigas da Europa, viu, que era o lugar em que o imperador, o rei, voltava da guerra vitorioso, montado num cavalo, e ali passava a tropa depois da guerra. Jesus entra em Jerusalém não montado num cavalo. O cavalo é instrumento de guerra, de batalha, mas Jesus entra montado no jumentinho, que é instrumento de serviço. O jumento é instrumento de serviço, de trabalho, de transporte, não é cavalo que era instrumento de guerra. Então esse rei que entra nessa Jerusalém, ele entra sentado num animal de serviço, viu? Que nem é dele, né? Nem é dele, ele mandou pegar lá, teve que explicar, porque você está roubando aí. Não, o senhor precisa, depois devolve, estou pegando emprestado. Mas para quem vê ele indo lá pegando o jumentinho, e é interessante que o jumentinho nunca foi montado, mas porém Jesus montou nele e ele correspondeu a isso. Quer dizer, Jesus tem esse poder de amansar até a selvageria do jumentinho. Se é um jumentinho que nunca foi montado e Jesus montou nele, sinal que Jesus ele põe freio na selvageria da natureza de um jumentinho. E aí Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado como rei. Era costume jogar folhas de palmeiras e os mantos para que o rei pudesse entrar.
pela cidade, vendo de uma batalha vitoriosa. E isso acontece o mesmo gesto com Jesus, porém não montado num cavalo, instrumento de guerra, mas montado num jumentinho, instrumento de serviço, de transporte. A chegada de Jerusalém dá início à Semana Santa, esse domingo de Ramos dá início à Semana Santa. É uma semana que a gente vai ter que descobrir os nossos modos de rezar, dentro do contexto atual em que nós estamos vivendo. É uma semana que a gente vai ter que fazer a nossa espiritualidade, ainda não podemos celebrar do jeito que nós gostaríamos, mas é uma opção para preservar a vida das pessoas. A gente tem uma paróquia, e essa paróquia tem muita gente boa. Essa paróquia, ela é grande, mas a gente também tem uma responsabilidade diante da cidade de Paraíso, de não oferecer e nem dar a margem e se comportar como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Nós temos às vezes um comportamento perigoso em que eu me comporto como se o que está acontecendo no mundo não me afeta, até chegar na nossa casa, até chegar na nossa família, até alguém da nossa casa ficar doente e passar por esse processo. E a gente vai justificando isso, a gente vai explicando isso. E hoje nós recebemos, no início dessa Semana Santa, esse Jesus que vem nos servir, que é reconhecido como rei, mas não realeza no ponto de vista de César, não na realeza do ponto de vista de Herodes. Jesus vem para nos servir como alguém que quer nosso bem, promover a vida, apesar que vivemos sempre uma contradição. No Evangelho de João, há muitos que acreditam em Jesus, mas há também aqueles que não acreditam. Há muitos que querem se encontrar com Jesus e há também aqueles que querem destruir Jesus. Há muitos que querem ouvir Jesus e há muitos que querem desfazer daquilo que Jesus. E qual que é o princípio sempre de Jesus? É preservar a vida humana. O que Jesus quer é que a vida humana seja preservada. E a vida humana é preservada como? A gente fazendo com que o ser humano seja humano e não selvagem. Que o ser humano seja bem educado, que esteja um pouco mais bem informado, que tenha uma vida de oração mais profunda. E toda vida de oração profunda, ela se traduz na paz. Toda vida de oração mais profunda, ela se traduz em gestos de bondade, de preocupação com o bem-estar do outro. De toda pessoa que tem uma espiritualidade de fé muito profunda, é alguém preocupado em servir, é alguém preocupado em fazer o bem ao outro, é alguém preocupado em fazer com que a vida não acabe, é alguém preocupado em não dar atenção a muitas coisas que se fala, mas ao contrário, a gente olhar o que é necessário nesse momento para que a vida seja preservada, o que é necessário nesse momento para que a minha fé seja preservada, o que é necessário neste momento para a minha convivência ser preservada. Por isso a minha prece nesse domingo de Ramos, em que nós recebemos Jesus agora na grande Jerusalém, e é claro que não vamos nos iludir, Jesus entra como rei, falando de um reinado, mas no instrumento de serviço. E aí vem convidar a gente se a gente está servindo, que igreja que nós temos, que mentalidade religiosa que nós temos, aonde estamos nos alimentando. Que Deus possa nos ajudar nessa semana e que essa semana nos ajude a fazer uma profunda experiência de fé para que a gente possa cantar também: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi, Hosana nos mais altos dos céus. Um abraço e até mais.